sobre verdade, bem e beleza. Estes 3 itens principais, né, da realização do reino de Deus aqui na Terra. Cada item diferente, né? Só que para construir o reino de Deus precisa 3 itens. Não pode faltar nada, né? Aqui interessante sobre verdade. Por exemplo, assim, no sentido mesmo científico, né? Por exemplo, quando a gente imagina força gravitacional, porque se você solta isso aí, cai no chão. Mas aqui não tem força, não tem uma coisa visível, invisível, né? Por que cai? Por que não vai ser? Né? Porque o globo terrestre é redondo, né? E todas as coisas vai no centro da Terra, direção do centro da Terra, indo lá, né? Uma força invisível. Deus criou assim, né? Não é que Deus que puxa, né? Foi feito assim. Por isso fala, verdade é caminho. Verdade é uma lógica, né? Lógica, criado. Isso Newton que descobriu, né? Quando olhou, maçã está caindo da árvore para baixo, né? Sempre caiu. Sempre caiu. Desde o começo da criação do mundo, sempre as coisas caíam, né? Indo para o centro da Terra. Só que ele descobriu essa lei. Existe lei física, mas isso é eterno, permanente, enquanto o globo terrestre existe, né? Isso é muito interessante, né? Então, dentro do ensinamento de Mestre-sama, lei da purificação é muito interessante, muito importante, né? Deus criou assim: onde acumula impureza, vem limpeza, limpa automaticamente. Não é que alguém que quer fazer, não é que alguém que puxa. Foi feito assim, uma força invisível, né? Onde acumula, mesmo dentro do corpo, em cima do globo terrestre, qualquer lugar que seja, onde acumula impureza, vem purificação, limpar, manter equilíbrio, manter limpeza, continua prosperando, né? Continua progredindo o globo terrestre, o ser humano. Essa é a lei, né? Criou assim, então feito assim. Quer dizer, esse grande descoberto do Mestre-sama. Por isso ele falava, cientista religioso, né? Descobriu lei que Deus criou, que dominado por isso. Essa lei governa toda a humanidade, todas as coisas do mundo, né? Não é? É como as coisas caem no centro da Terra. Então, esta lei da purificação é interessante, né? Porque agora, tendo muita chuva, um lugar que é muito seco, sul do país está chovendo sem parar, né? Mas é centro do Brasil,
Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, né? Muito seco, né? Ele diz que nível do deserto. Isso é uma purificação, limpando alguma coisa. Que o ser humano criou máculas, nuvens, né? Que precisa limpar. Uma coisa muito interessante. Não é que alguém que quer limpar. Acontece naturalmente, surge. Por exemplo, as coisas caem. Não é que alguém puxando para cima. Cai. Deus criou assim. Essa é verdade, né? Verdade isso, né? Entendeu? Então, chovendo muito, porque limpando terra. Alguma coisa feito. Acumulou sujeira em cima da terra, né? Precisa muita água para limpar. Lavar terra, senão a terra não aguenta. Não produz mais nada. Isso, quando tinha inundação, muita chuva, mesmo falava, né? Usando tanto adubo agrotóxico que tem que limpar, lavar com água, né? Lavando com quantidade muito grande de água, limpa e aguenta mais um pouco. Depois a humanidade continua, né? Continua acumulando impureza. Aí vem outro. Só que não descobre essa lei. Não descobriu, não percebe, né? Que é gente que criando máculas, impureza, sujando terra, né? Em cima da terra. Entendeu? Então, toda purificação é assim, toda limpeza, né? Causa de sofrimento. Por que o ser humano sofre? A humanidade sofre por causa da purificação, por causa da limpeza. Limpeza não é nada agradável, né? Uma coisa desagradável. Causa sofrimento, né? Causa dor, febre. Entendeu? Por isso ninguém gosta. Só que não procura, por quê, né? Verdade. Causa do sofrimento. Porque aí que está o segundo item, né? Verdade e virtude. Se ser humano praticasse virtude de verdade, respeitando a natureza, limpando, mantendo limpeza, harmonia, né? Não aconteceria nada, né? Só que a prática do homem está mal, está errado. Por isso trazendo essa consequência, né? Essa é virtude. E depois, beleza. Beleza que Deus criou, ou beleza que o ser humano cria artificialmente, e limpa o coração, purifica o coração. Então, com esses três itens principais, isso é como se fosse a coluna que levanta o reino de Deus, né? Se faltar um, não dá para construir. Então, precisa três. Só que o ser humano tem que entender essa verdade. Lei de Deus, né? Lei de Deus. Então, este ensinamento, né? Ensina lógica, essa lei que tem no mundo. Sempre existiu, né? Eternamente vai existir, né? Então, o ser humano tem que perceber. Tem que perceber. Mesmo a causa da doença, menção fala, o ser humano ainda não chegou inteligência suficiente para saber o que é doença. O que é doença. Então, só quer diminuir, eliminar o sintoma da doença, né? Portanto, nunca vai acabar, eliminar a doença, né? Porque ainda falta de inteligência do ser humano. Não conheceu
verdade, né? Essa lei, né? O que é purificação? O que é limpeza? Como tem no Zen Gensai, né? No mundo de Miroku seria Gofu Ju, fala, né? Cada 5 dias venta, cada 10 dias chove. Não precisa ventar muito. Mesmo o vento não faz muito forte, né? Bem leve, bem fraco. Chuva cada 10 dias, regularmente chover. Porque ser humano entende essa verdade, né? Obedece à lei, respeita a lei, né? Então, não vai ter esse desordem da clima, né? Hoje em dia é terrível, cada vez está pior, né? Cada vez está pior. Muita chuva, muito vento, tufão, né? Terremoto, tsunami, tudo isso, né? Mas isso é tudo provocado por homem, pela ação do homem. Assim Deus criou, né? Ser humano acha isso aí inevitável, porque é fenômeno da natureza. Mas fenômeno da natureza não existe. Fenômeno da natureza depende do homem, do que o ser humano faz. Assim Deus fez, né? Essa grandiosidade do homem, a pessoa não entendeu, né? Portanto, faz qualquer jeito, faz coisas erradas, né? Não deveria acontecer. Então, quando acontece purificação, a gente tem que entender onde é a causa. Está fazendo limpeza. Porque purificação provoca sofrimento. A pessoa sofre. Ou sente dor, né? Fisicamente e espiritualmente. Isso está limpando, né? Então, depois da purificação, vai melhorar as coisas, purificando, né? Quer dizer, essa é uma única esperança do ser humano. Então, tem que ter paciência para aguentar, para esperar os dias melhores, né? Então, cada vez está mais acentuado, né, essa purificação. Então, é importante descobrir essa lei invisível, né? Essa força invisível que atuando, né, sem parar, em todas, individualmente, humanidade inteira. Né? Quem conheceu isso aí, de verdade, é sábios, né? Isso é sabedoria, iluminação. Enxerga mundo que não invisível, né? Vê que essa lei que funciona de uma forma permanente, né? Problema interessante, cosmos, a gente acha, falando viagem cósmica, né? Acha que muito distante. Antigamente o ser humano tinha ideia, cosmos daqui a 1000 quilômetros, 10.000 quilômetros, distante da Terra. Mas não é assim, bem perto, viu? 300, 400 quilômetros em cima da Terra, distância, né? Já não tem essa força gravitacional. A pessoa flutua. Engraçado, né? Não atinge essa força, né? Então, bem pertinho. E quanto mais aproxima a superfície da Terra, essa força é bem mais forte. Quer dizer, na verdade, peso é força gravitacional. Em cima não tem peso nenhuma, né? Você pode colocar
em cima do dedo, elefante, tonelada. Tonelada não tem mais peso. Cosmos não tem mais peso. Peso porque essa força. É uma coisa interessante, né? Por isso, esta força tão forte, mesmo esta força invisível, né? Mas sabe que existe, né? Portanto, lei da purificação, a ação purificadora não tem como escapar. Cada um tem, cada país, cada lugar tem, sofre, né? Pela ação purificadora. Essa é a ação permanente, né? Onde existe já vem purificação, já vem limpeza. Senão o mundo estaria destruído. Para não chegar à destruição total, que existe essa lei, que mantendo limpeza, né? Pureza, né? Este eu acho que é importante a gente saber, né? Essa verdade, virtude, beleza. Essa ligação, né? Ligação. Porque tá feliz, porque está infeliz, porque sofre, porque sente alegria. Tem lógica. A gente tem que saber essa lógica, né? Essa lei, né? Essa verdade, né? Sabendo a verdade, você enfrenta. Né? Se não sabe, fica com medo. Tem que enxergar bem claramente, né? Tá, obrigado.